Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta, com a graça de Deus, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos refletindo na lição de número 8, que fala sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos. Então hoje o assunto vai ser sobre união, sobre comunhão, e é um assunto muito importante, porque João, ele escrevendo na sua carta, na primeira carta, ele diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E a luz é a luz da palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a tua palavra, né? Então, se nós andarmos em obediência à palavra de Deus, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas tem essa condicional, se andarmos na luz. Então, irmãos, é muito importante essa lição de hoje, não só para nós refletirmos, para nós ensinarmos na sala de aula, na igreja, na escola dominical, mas nós colocarmos em prática também. Então é um assunto muito importante e o texto de referência está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Então, se você não tem sua revista, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? O tópico 1 fala sobre a necessidade de andar de acordo com a nossa vocação, de acordo com o nosso dom, o dom que Deus nos deu. Todo tipo de dom, irmãos, seja um dom natural, concernente às coisas deste mundo, secular, seja dons espirituais ou ministeriais, precisa de um preparo. Inclusive os dons espirituais, tá bom? Para não viver aquela desordem, que tinha na igreja de Corinto, onde muitos falavam em línguas, outros profetizavam, ninguém entendia nada. E imagina isso na hora de um culto, Então, o preparo para o dom espiritual é no culto de ensinamento, A gente vai aprender a fazer tudo com ordem e decência. Os dons naturais, a pessoa tem que também se formar numa determinada profissão para depois colocar em prática. E com relação ao dom ministerial também, aquele que foi chamado para ensinar tem que se dedicar ao ensino, tem que pesquisar, tem que buscar, tem que se esforçar o máximo, O Lucas, ele fez isso, Ele tinha um chamado para escrever o Evangelho, mas ele pesquisou minuciosamente cada detalhe antes dele escrever. E nem por isso ele deixou de ser inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando você está preparando a sua lição, a sua aula da EBD, pesquisando aí em oração, isso é muito importante, o Espírito Santo já está ali te dando inspiração. Porque, irmãos, a gente não sabe quem vai estar ali na classe, mas Deus já sabe de antemão e já sabe o que aquela pessoa precisa ouvir. Então, se esforce, tá? Esmere-se a buscar o conhecimento cada vez mais. Porque, irmãos, eu costumo dizer que professores de escola dominical é só um título, Claro que é uma honra muito grande, mas é só título. Porque professor mesmo é o Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas e nunca precisou aprender nada. Mas nós, irmãos, nós precisamos aprender primeiro para depois repassar na sala de aula. É assim? Tem até um pensador, certo pensador, que disse, aquele que não senta para aprender não está apto para ficar de pé para ensinar. Então, busque, pesquise, ore e aplique uma boa aula para a glória de Deus e para a edificação daqueles que irão te ouvir. O item 1.1 fala sobre o rogo de Paulo, ou o apelo de Paulo, para que os irmãos de Éfeso, que já viviam na presença de Deus, eles buscassem mais ainda se aproximar de Deus, colocando em prática aquilo que Deus tinha dado para eles. E esse item, irmãos, está falando sobre a graça de Deus que nos capacita a vivermos de acordo com aquilo que nós estamos ensinando. Porque não basta somente a gente preparar a lição teoricamente e repassar para os alunos, para os irmãos na igreja. É necessário um ensino prático, a gente colocar em prática aquilo que a gente está ensinando.
Eu não posso ensinar uma coisa no domingo pela manhã e durante a semana aqueles irmãos que estavam me ouvindo me ver agindo de outra forma. Então, irmãos, a gente sempre tem que pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele ensinava os discípulos e Jesus vivia aquilo que ensinava. O item 1.2 segue a mesma linha, né? Inclusive ele tem o mesmo subtítulo que o item 1, andando de acordo com a vocação. Só que ele acrescenta aqui, irmãos, que a pessoa quando nasce, ela ingressa numa sociedade. E como cidadão da sociedade, todos têm os seus deveres, regras a cumprir, responsabilidades. E nós, como cristãos, não muda isso. Muito pelo contrário, as responsabilidades aumentam mais ainda porque nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha nos observando. E então nós não podemos esquecer disso, que nós temos os nossos deveres, a igreja ainda faz parte da sociedade. Nós não somos deste mundo, Jesus disse isso, ele nos comprou com seu sangue, mas nós ainda estamos no mundo. Somos cidadãos dos céus, mas habitando na terra. E nós temos os nossos deveres a cumprir. Jesus nos deu o maior exemplo, como sempre, né? Jesus é sempre o maior exemplo. Ele pagou até impostos. Ele cumpria com suas responsabilidades, com seus deveres, com as regras da sociedade também. Mesmo sendo Deus, mas ele era homem também aqui nessa terra. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado porque nós temos nossos deveres a cumprir. Com relação ao caso de Jesus pagar imposto, é uma coisa, um ensino muito importante para a gente, irmãos, porque tem muitos cristãos que infelizmente não dão esse exemplo, né? A pessoa às vezes compra e não paga, e isso é muito grave, né? Será que tem cristãos que não pagam os seus impostos? Né? Será que tem cristãos que sonegam impostos na hora da declaração do imposto de renda? Será que tem cristão que é intimado a comparecer na Receita Federal para dar explicações? Irmãos, é claro que os impostos são abusivos, não é de hoje, é desde a época de Jesus. Zaqueu era cobrador de impostos e odiado por todos ali. Antes de Deus fazer uma obra no coração dele, ele cobrava impostos abusivos, né? Então a Bíblia diz que a gente tem que fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda, irmãos. Né? A gente tem que seguir as regras, né? O sistema deste mundo. Né? É normas que a gente tem que cumprir. A gente só não deve cumprir o sistema pecaminoso do mundo, aí é diferente, tá bom? Mas as regras, as leis de uma sociedade, o crente tem que seguir também. Mas é por pouco tempo, irmãos, é por pouco tempo. Quando a gente estiver lá no céu, na Nova Jerusalém, ali não vai ter nada disso, não vai ter imposto a pagar, não vai ter nada, 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 tá bom? Então é só bênção, é só a presença de Deus, é só a graça de Deus na nossa vida. O que Deus preparou ali para nós, irmãos, é incomparável com as melhores coisas que tiverem neste mundo aqui. Não tem comparação. Né? Isso é andar de maneira digna, irmãos, como diz aí o item 1.3. Servindo ao Senhor, porque quando nós estamos cumprindo com regras, com normas, com nossas responsabilidades aqui, nós não estamos fazendo isso para agradar os homens, mas nós estamos fazendo isso de coração para agradar a Deus, tá bom? E é nesse sentido, irmãos, que o item está dizendo aí, né, que o crente ele é um complemento, a igreja é um complemento de Cristo. Como assim um complemento de Cristo? Quer dizer que Cristo é incompleto? Não, não é nada disso. O que está dizendo aí, irmãos, é que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Né? E Jesus, como sendo a cabeça manda, o corpo obedece. Jesus, sendo o Senhor, ele tem os seus servos para obedecê-lo. Todo Senhor tem os seus servos para obedecê-lo, para servi-lo. É nesse sentido, irmãos, tá bom? Então, quando que nós servimos ao Senhor? Quando estamos fazendo de coração as nossas responsabilidades aqui neste mundo. Principalmente quando nós estamos servindo uns aos outros com alegria, em amor. Isso é importante também, porque
Todo crente, irmãos, ele tem o Senhor Jesus no coração, a presença do Espírito Santo, a presença do Pai. Então, quando nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos servindo a Deus também, porque Deus está naquele irmão, Deus está naquela pessoa. Jesus disse: se alguém der um copo de água fria para um desses pequeninos, os discípulos de Jesus, né, de maneira nenhuma perderá seu galardão. Depois, em outro momento, Jesus disse, né, que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E depois vão perguntar para Jesus: quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou fomos te visitar quando estavas preso ou doente? E Jesus vai falar, né, quando fizestes a um desses pequeninos, os discípulos, os servos do Senhor, a mim me fizeste. Porque Jesus habita em cada um. E da mesma forma, Jesus continua dizendo que quando nós deixamos de fazer isso, deixamos de servir uns aos outros, é como se nós não estivéssemos servindo a Deus também. Não tem como servir a Deus e não servir ao próximo aqui, né? Deus não aceita isso. Não tem como estar ligado na cabeça se não estar unido no corpo. Nós vamos falar isso mais para frente. O tópico 2 fala das virtudes produzidas pelo Espírito Santo, que são aquelas virtudes do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, são 9 que tem ali, mas o comentarista só vai comentar aqui sobre mansidão e humildade, que estão relacionadas, é a mesma coisa, são sinônimas, e a longanimidade e a paciência, que também são palavras sinônimas, né? Então aqui na verdade só tem duas virtudes, a mansidão e a longanimidade. E ele só vai citar essas duas porque é o que Paulo está falando aqui aos Efésios, né? No texto de referência nós vimos, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui, irmãos, esse item está falando que essas virtudes elas têm que serem cultivadas. É o que a gente tem dito aqui, né? Que são como sementes. A semente só vai brotar, crescer e dar frutos se ela for cultivada. E da mesma forma, irmãos, essas virtudes do Espírito Santo têm que ser cultivadas. A gente tem que orar, tem que pedir graça a Deus, tem que colocar em prática essas virtudes para que ela possa crescer e dar fruto. O item 2.1, então, fala sobre a mansidão e a humildade. A mansidão, né, já que está relacionada junto com a humildade. Agora, o que é ser manso? Está aí na lição, segundo João Crisóstomo, né, que foi um dos patronos da igreja primitiva. Segundo ele, ser manso é a pessoa ter a chance de vingar alguém que te fez um mal e você não vinga, né? Você não paga aquele mal. E foi o que aconteceu com Davi. Davi ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria tirar a vida de Davi e Davi, quando teve a oportunidade, Saul estava dormindo numa caverna. Davi foi incitado ainda por seus homens, mas Davi disse, né, eu de maneira nenhuma eu vou tocar no ungido do Senhor, porque Davi ele era de uma gentileza tremenda, né? Disseram isso quando foram chamar ele para expulsar um demônio da vida de Saul, um espírito maligno, né, da vida de Saul. E isso é ser manso, irmãos, tá bom? Moisés é um exemplo também, irmãos. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso que tinha na sua época. E a gente precisa tomar cuidado porque mesmo a gente tendo essa virtude do Espírito, irmãos, se a gente não vigiar, algum momento alguém pisar no nosso calo, um momento que a gente não estiver vigiando, a gente pode perder a paciência, as estribeiras e depois colher as consequências. Porque Moisés teve um determinado momento que ele se irou e feriu a rocha 2 vezes e por causa daquilo ele não entrou na terra de Canaã. Tá bom? E quantas pessoas que hoje sofrem consequências por alguma atitude precipitada no momento de ira, de furor, que não se controlou, não teve aquele domínio e agora colhe as consequências. Às vezes agredir alguém até verbalmente, né? Porque uma vez que a palavra é dita, irmãos, ela não volta mais. Aí vai ter as consequências.
Então a gente precisa tomar muito cuidado no momento de ira. Irar não é pecado. Pecado é colocar o sol sobre a ira, é aquecer a ira. Provérbios diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra ou a resposta branda acalma o furor. Então, no momento de ira, a gente precisa controlar a nossa língua, não é isso? Agora, por que que isso acontece, irmão? Mesmo na vida daqueles que têm essa virtude, como Moisés, né, que se irou, Davi, o próprio Davi também teve um momento que ele se irou também com Nabal ali, queria até arrancar a cabeça do Nabal, esposo da Abigail, né? A Abigail teve que apaziguar Davi. Por que que passa por esses momentos? Porque a gente não pode esquecer, irmãos, que o cristão, ele tem dois gigantes dentro dele. O gigante chamado Espírito Santo, né, que é o gigante que não dorme, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, é o gigante do bem, e tem o gigante do mal também, chamado pecado. Paulo disse, o mal que eu não quero, eu faço, porque não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Só que esse gigante do pecado, ele está como se estivesse adormecido, e a gente não pode despertar ele, a gente não pode acordar ele, pôr o sol sobre a ira, aquecer a ira. Aí vai despertar e vai acontecer isso, irmãos. Depois só vai colher as consequências. O 2.2 fala sobre a longanimidade e a paciência, que também estão relacionadas entre si, né? São as mesmas coisas. A palavra longânimo, a origem da palavra, né? A etimologia da palavra é longo ânimo, ou seja, a pessoa que é tardia para se irar, a pessoa não revida o mal. Será que Pedro, ele, antes do Pentecostes, ele era longânimo, irmãos? Parece que não, né? Porque quando foram prender Jesus ali no Getsemane, ele sacou da espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, o tal de Malco. E Jesus, que é manso e humilde de coração, ele pegou a orelha do homem e colou novamente. E ainda repreendeu Pedro, né? Guarda a tua espada na bainha, porque aquele que lançar mão da espada, a espada morrerá. Jesus está dizendo, você vai sofrer as consequências depois, né? E com certeza ele iria colher as consequências da sua atitude. Então, irmãos, a gente precisa pegar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Que é humilde e manso de coração, e encontrar descanso para as nossas almas. Porque Paulo, irmãos, escrevendo aos Romanos, ele compara Jesus com a oliveira. E nós, como zambujeiro, oliveira brava, né, ou oliveira espinhosa, que fomos enxertados no lugar dos ramos naturais, que eram os judeus que recusaram Jesus. Só que nós éramos oliveira brava. Agora não pode ser mais, irmãos, porque nós estamos enxertados na oliveira mansa, que é Jesus. Então nós devemos ser de um espírito manso e quieto, que é bom e agradável a Deus. O item 2.3 fala da unidade do espírito pelo vínculo da paz. Ele fala da necessidade da união entre os irmãos promovida pelo Espírito Santo e tendo como vínculo, como ligação, né, a paz. O escritor aos Hebreus diz, né, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele também está relacionando paz com santificação, porque não tem como uma pessoa viver desunida com o irmão, viver em pé de guerra com o irmão e levar uma vida de santificação. Não tem como, né? Então, irmãos, a santificação, a paz, a união entre os irmãos é fundamental, irmãos, para que a gente possa desfrutar da alegria do Espírito Santo, né? Vivermos em paz uns com os outros e o principal, vencer Satanás e seus aliados, né? Irmãos, o diabo, ele conhece a palavra de Deus, porque lá no deserto ele tentou Jesus usando textos bíblicos. Então ele sabe que lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Então o que ele vai fazer? Se o propósito dele é matar, roubar e destruir, ele vai primeiro tentar desunir a igreja, porque ele sabe que a igreja desunida ela fica mais fraca, né? E ele vai conseguir seu objetivo na vida de um ou de outro crente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, tá bom?
Eu gosto muito de dar um exemplo de uma corda. Quando ela é entrelaçada com várias linhas, milhares de linhas, você jamais vai conseguir quebrar aquela corda, mas se você desfiá-la toda, você vai conseguir quebrar uma por uma daquelas linhas com apenas 2 dedos, né? No final você quebrou a corda toda. Jesus, quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, é claro que Jesus está falando de uma igreja unida. O tópico 3 fala sobre as bases da unidade do corpo de Cristo. Aí, o corpo de Cristo é a igreja. Por que as bases aí está no plural? Porque fala das 3 pessoas divinas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas são as bases da igreja. Deus nunca trabalha desunido, sempre unido à Trindade, irmãos. Você observa isso na criação, né? Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então tem vários exemplos que você vê a Trindade agindo, né? Ali também no batismo de Jesus, você vê a voz falando, esse é o meu filho amado em quem me compraz, o Espírito Santo vindo sobre Jesus e Jesus ali sendo batizado. A Trindade está sempre atuando junto, irmãos. Por isso que quando Jesus disse que para Pedro, né, que sobre a afirmação de Pedro, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, seria edificada a igreja do Senhor. Ali está em concordância também o Pai e o Espírito Santo. Da mesma forma, quando Paulo diz que Cristo é o fundamento da igreja, o Pai e o Espírito Santo estão concordando também ali. Então, irmãos, Deus, se ele é unido, se a base da igreja é unida, ele vai requerer uma igreja que seja edificada, unida também sobre essa base. Deus não quer jamais uma igreja desunida. Jesus disse que o Pai é Espírito, Deus é Espírito, para aquela mulher samaritana. Depois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus é Espírito e Deus é a verdade. Por isso que ele quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala que o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? E depois lá em João, capítulo 14, versículo 23, fala que o Pai e o Filho também habitam em nós. Então é a Trindade unida. Então não faz sentido, irmãos, uma base unida ter uma igreja desunida edificada sobre essa base. E Deus só vai trabalhar, irmãos, numa igreja unida. Jesus disse que se 2 concordarem acerca de qualquer assunto na terra, será feito pelo Pai que está nos céus. Isso fala de uma aprovação de Deus na unidade, na união da igreja. O 3.1, irmãos, fala que há um só corpo e um só espírito, com base em Efésios capítulo 4, versículo 4. Irmãos, assim como o corpo humano, que é um só, mas é formado por vários membros, cada um tem a sua importância, né, e funções diferentes um do outro, mas é tudo direcionado por um só espírito, que é o espírito do homem, né, que movimenta todo o corpo. Assim também a igreja, como corpo de Cristo, é formado por vários membros, irmãos, seja judeus, seja gentios. E aqui é uma lição para nós também, porque Deus não vem buscar placa de igreja, Deus vem buscar a igreja viva, e a igreja a igreja invisível, né, que está em cada denominação, irmãos, independente da placa da igreja. Tem os crentes fiéis a Deus, o remanescente fiel ao Senhor. E isso em todo mundo, e em todos os tempos, em todas as épocas. A igreja do Senhor é um só corpo, formado por inúmeros membros e movimentada, né, inspirada, direcionada, guiada pelo mesmo Espírito, um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então a gente não pode sair por aí julgando placas de igreja, porque Deus não vem buscar placa de igreja, Deus vem buscar a igreja viva. Seguindo aqui no item 3.2, que fala que há uma só esperança em um só Senhor. Quando fala de esperança, irmãos, fala de algo futuro, fala de uma meta que foi traçada
e que nós estamos caminhando para essa meta, para esse alvo. A vida cristã é como uma maratona, né? Todos caminhando para a mesma linha de chegada. E nessa caminhada, irmãos, um ou outro vai cair, né? E aí a gente precisa levantar aquele que está caído e não acabar de afundar mais ainda. Por isso que o escritor lá também, o Salomão, ele diz, né? Que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, não é isso? Então isso também fala de união e de dependência, irmãos, um do outro, porque a relação, irmãos, do corpo de Cristo, dos membros da igreja, ela é recíproca, né? É um ajudando o outro, um precisando do outro. Cada um precisa do outro, irmãos, tá bom? Cada membro precisa do outro membro. No corpo humano é assim também, né? Às vezes você dá uma martelada no dedo e aí o olho chora, né? Sai água do olho. Mas quando cai um cisco no olho, quem que vai lá tirar o cisco do olho, irmãos? É o dedo, né? Percebe? Tem uma relação aí. Na igreja é a mesma coisa. Aqueles membros que a gente acha mais insignificantes é aqueles que devem ser mais honrados. Porque aquele que já é honrado não precisa, e sim aquele que está sendo desonrado. E Paulo fala isso também, né, em uma de suas cartas. E o interessante, irmãos, é que Paulo viveu isso na pele. Porque eu creio que os irmãos se lembram que ele teve uma contenda com Barnabé por causa de João Marcos. E João Marcos tinha abandonado ele na primeira viagem missionária. Depois Barnabé quis levá-lo novamente, que era seu sobrinho, para outra viagem. Paulo disse, não vamos levar ele não, porque ele nos abandonou lá atrás. E tiveram que se separar até, Paulo e Barnabé. Depois Paulo prosseguiu com Silas, mas enfim. Depois Deus preparou situação, irmãos, uma situação para que Paulo reconhecesse o quanto que João Marcos deveria ser honrado. Lá na prisão, escrevendo a carta, né, essa carta aos Efésios, e Paulo escreve também a Timóteo. Escrevendo a Timóteo, Paulo fala, olha Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troa, traz também os pergaminhos, traz também João Marcos. João Marcos também, ele me é muito útil no ministério. Percebe, irmãos? Aqueles que a gente não valoriza, Deus valoriza. E Deus vai promover situações para a gente reconhecer o quanto aquela pessoa que a gente está menosprezando é valorosa, é preciosa também para o corpo de Cristo. Para finalizarmos, o 3.3 diz que há uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Uma só fé no único Deus, que é o Pai de todos. Claro que isso diz respeito à fé salvífica, porque tem vários níveis de fé por aí, né? Tem pessoas que têm fé para ser curado, mas não tem fé para salvação, não crê nesse negócio de vida eterna, como aquela história dos 10 leprosos, né? Onde só 9 tiveram fé para ser curados da lepra física, mas um teve fé para ser curado da lepra física e da lepra da alma também, e voltou para agradecer ao Senhor, né? Então tem muitas pessoas assim, irmãos, que diz que creem em Deus, mas não tomam atitude que demonstra aquela fé, não levam uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de santificação gerada pela fé, a fé que salva, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. E esse tipo de fé, irmãos, até os demônios eles creem também em Deus, Tiago diz isso, mas eles estremecem. Então a fé que Paulo está dizendo aqui, que é uma só fé, um só Deus e Pai de todos, essa fé é salvífica, tá bom? Enfim, irmãos, Deus ele nos chamou para viver com Ele, né, um relacionamento íntimo, como diz aí na conclusão, onde o Espírito Santo ele é o principal agente dessa unidade, né, entre o corpo e a cabeça que é Cristo. Agora cabe a nós, irmãos, obedecermos os requisitos que a unidade do Espírito Santo exige. Amém? Então nós encerramos por aqui mais essa lição. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você que sempre tem nos apoiado com o seu like, com o seu comentário. E tem sido uma bênção, né? Você também que se inscreveu no nosso canal, continue sempre com esse propósito. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, quando nós vamos estar estudando a lição 9, que vai falar sobre os dons ministeriais, então, que havia na igreja de Éfeso. Deus abençoe a todos
Tenha uma ótima lição na IBD da sua igreja.